Olá, bom dia. Hoje é domingo, dia 22 de outubro e gostaria de contar um sonho que eu tive no vinte, dia 20 de outubro, na sexta-feira, à tarde. Um cochilo que eu tirei à tarde e eu sonhei. Sonhei que eu estava em um lugar onde eu não conheço, que lugar era esse. E eu tinha uma vara em minhas mãos, onde eu saltava metros de distância, como aqueles saltadores olímpicos. Mas a vara não era daquelas, era parecida com aquelas ripas de colocar em casa para colocar o telhado. Aquelas ripa bem grande de colocar o telhado. E eu saltava muito e eu chegava a voar, né? Cada salto que eu dava. E era algo que me fazia muito bem. Todas as vezes que eu saltava, porque eu me sentia leve e ao mesmo tempo poderosa, né? Porque eu conseguia voar. Era algo muito bom, era uma sensação muito gostosa de se sentir. Era como se eu tivesse superpoderes, vamos se dizer assim. E ali, um daqueles saltos que eu dava, eu me encontrava em uma rua descida, e na esquina daquela rua tinha um homem vestido todo de preto, como se ele fosse segurança. Parecido com aqueles homens daquele filme Homens Mibis de Preto. Ele tinha um ponto no ouvido, ele usava óculos escuros, ele estava todo de terno. E ali quando eu saltava, que eu passava por ele falava, né, com outra pessoa, que eu não via a outra pessoa, mas ele dizia: não tira foto dela agora não, que ela pode ver. Não filma ela agora não, que ela pode ver. E eu ouvi aquilo através do meu espírito, porque não tinha como eu ouvi-lo, porque ele falava baixo. Mas através do meu espírito eu conseguia ouvir. E eu olhava para ele e eu dizia para ele, né, que eu tinha ouvido. Eu falava: ei, eu ouvi o que você falou, viu? Eu estou ouvindo o que você está falando. E ali naquele momento eu tive um entendimento, né? Que ali era o inimigo da minha alma, né? O inimigo da minha alma que vive ao meu derredor, né? Vive me vigiando, né? 24 horas, procurando uma brecha, né? Em minha vida, para que ele possa entrar e bagunçar a minha vida. Ali eu tive um entendimento, né? Que era o inimigo da minha alma. E eu continuei o meu caminho, porque eu tinha uma missão. Eu tinha uma missão ali naquele sonho. E eu continuava dando aqueles saltos muito alto e voando era muito gostoso, era delicioso. Uma das melhores sensações que eu já senti na minha vida foi voar. Muito bom mesmo. E eu continuei ali dando aqueles saltos e de repente eu me encontrava dentro de uma casa. Dentro de uma casa onde eu estava ali dentro de um quarto e ali eu tinha uma missão de proteger crianças e mulheres. Crianças e mulheres. E eu ficava perguntando: cadê fulano, cadê ciclano, né? Vem todo mundo pra cá, vem se guardar aqui dentro desse quarto. Porque ali naquele momento, no meu entendimento que eu tinha dentro do sonho, porque eu tinha um entendimento lá no sonho,
E o entendimento que eu tinha lá era que nós estávamos vivendo o início da grande tribulação na terra, né? E aonde os crentes precisavam se esconder, se refugiar, porque estava começando ali uma grande perseguição entre os cristãos, né? E eu tinha aquela missão de esconder crianças e mulheres. Por algum momento eu saía de dentro daquela casa e me sentava em uma calçada que tinha ali próximo daquela casa. E tinha alguns homens ali, né, ao meu redor. E eu falava com eles, né? Eu falava: você está preparado? Você está preparado para resistir a tudo que está por vir? Porque Jesus está voltando e nós precisamos resistir, ser fortes, para que a gente não perca a nossa salvação, para que a gente não perca aquilo que está reservado para nossas vidas. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai vir buscar a sua igreja, né? E aquele homem, ele dizia: não, eu só estou aqui entre vocês porque eu tenho uma missão. A minha missão é ficar infiltrado no meio dos crentes, né? A minha missão é ficar infiltrado no meio dos crentes para ver tudo o que vocês fazem. Ele dizia para mim que ele era um agente de Satanás, que ele estava apenas ali em nosso meio para ver cada passo que a igreja dava, para que ele pudesse dizer ao chefe dele, né? Mas eu não sentia medo, porque no sonho era como se eu tivesse um superpoder, né? Um superpoder. E tinha outro homem, e eu perguntava para o outro homem: e você? Você está preparado? Você está preparado para a volta do Senhor Jesus? Você está preparado para resistir tudo que há de vir sobre esse mundo? E ele dizia para mim assim: não, eu só estou esperando começar as aflições para que eu possa sair de dentro da igreja. Eu não vou passar pelas aflições, pelas essas coisas que vai acontecer. Eu só estou aqui só por um tempo. Eu não quero servir a Jesus. E eu ficava ali impressionada, né, com aqueles homens, porque aparentemente, né, pareciam ser homens de Deus que guardavam, né, ali o mandamento, os princípios, que guardava a palavra do Senhor, né? E eu ficava assim impactada, porque eu me sentia forte, mas eu me via só, né? Ao mesmo tempo eu me via só. E de repente apareceu outro homem. Só que esse outro homem que apareceu, ele era grande. Ele era um homem grande, do qual eu nem via o rosto dele, tão grande ele era, né? E aquele homem, ele vinha na minha direção, e eu estava sentada ali naquela calçada, né? E ele vinha na minha direção e me tomava pela minha mão direita e me botava de pé. Com a mão direita, ele segurava na minha mão direita, e com a mão esquerda ele colocava a mão sobre o meu coração. E com que ele colocava a mão na minha mão direita e a mão sobre o meu coração, ele soprou sobre mim. E com que ele soprou sobre mim, eu recebi um poder divino, onde eu falava uma língua a qual eu nunca ouvi falar na terra. E eu começava ali meio como que dançar, mas não era uma dança mudana, era uma dança tipo uma valsa, né? Tipo uma valsa, mas não era uma valsa também, porque este homem, ele levantava a minha mão direita, né? E segurava no meu coração, e era como se eu fosse revestida de poder, era como se eu tivesse cheia de poder, né?
Era como se eu estivesse recebendo um batismo com o Espírito Santo, um batismo poderoso. E foi algo sobrenatural esse sonho, né? Da qual eu venho refletir e venho ver, né? Que tudo que está acontecendo no mundo agora, nesses últimos tempos, né? Nós estamos no ano de 2023, né? E nós precisamos, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, nos preparar na terra para coisas terríveis que ainda vão acontecer, porque Jesus disse que quando tivesse próximo o fim, haveria sinais no céu e nas estrelas, né? No sol. E que a gente, como sua igreja, ficasse atento a esses sinais. E a gente precisa ficar atento, porque esses sinais já estão aí, né? Já estão acontecendo esses sinais. E nós precisamos nos fortalecer, lavar nossas vestes, nos revestir, reservar azeite, né? Em nossas lamparinas. Nós não podemos ser nécios, né? Nécios, assim como aquelas 5 virgens, né? Que foi nécia, né? Quando o noivo veio, elas não tinham azeite preparado ali, né? Reservado nas vasilhas dela, né? E quando ouviu o grito, aí vem o noivo, as 5 que eram prudentes, que estavam preparadas, né? Elas saíram, pegaram as suas vasilhas, né? E saíram ao encontro do noivo, né? Pelo caminho ao encontro do noivo. E as nécias pediu para que as prudentes lhe emprestassem um pouco de leite. Mas as prudentes disse para as nécias, né, que não poderia arrumar azeite para elas, pois se elas emprestassem azeite para as nécias, se as prudentes emprestassem azeite para as nécias, faltaria para elas e faltaria para as nécias também, né? Não seria o suficiente. Então, o que me leva, né, assim, a refletir é que nós, né, a nossa salvação ela é individual, como diz a palavra, e nós precisamos, como Igreja do Senhor Jesus, fazer a nossa parte, né, cada cá fazer a sua parte, né? Que a gente venha ficar firme, porque tudo que está acontecendo no mundo ainda não é o fim, mas já é o princípio de dores, né? E a qualquer momento o Senhor Jesus ele pode voltar, né? Ele pode arrebatar a sua igreja, né? E tudo que há de vir sobre o mundo depois que Jesus Cristo arrebatar a igreja dele, né? Vai ser terrível, vai ser choro e ranger de dente nesse tempo, né? Então, Jesus ele não quer perder ninguém, ele não quer que ninguém sofra, né? Então, ele tem dado chance, ele é longâmino, ele é misericordioso, ele quer que todos se salvem, né? Você, se você estiver afastado, volta para os caminhos do Senhor, né? Renova sua aliança com Jesus, entrega sua vida para Jesus novamente, né? Volta para o caminho, né? É estreito, o caminho é estreito, a porta é apertada, mas é o caminho que conduz à salvação, né? Temos que fazer renúncias, temos que negar a nós mesmos para poder seguir a Jesus. Então, se você está afastado, volta, retorna, volta depressa. Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus ele pagou um alto preço por você e ele não quer te perder, né? E você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue o mais rápido possível a sua vida para Jesus, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Entregue a sua vida, renuncie o pecado, né? Se arrependa das suas práticas que aborrecem a Deus, que desobedecem a Deus, ok? E é isso, é o vídeo que eu quero deixar aqui hoje para vocês, é sobre essa reflexão, né? Esse sonho que eu tive, que foi muito forte. Jesus disse que ele avisaria, né, aos seus tudo o que há de acontecer, né? Então Jesus ele está mostrando. Jesus disse que os jovens teriam sonhos, né? E os velhos teriam visões. Então, nos últimos tempos, os jovens teriam sonhos e os velhos teriam visões. Então,
Ele está derramando do Espírito dele sobre toda a carne, né? Sobre toda a carne que dá lugar para ele, né? Então vamos despertar, despertar. Os que estiver dormindo, desperta, porque a vinda de Jesus está próxima e o que há de vir sobre o mundo vai ser lamentável, vai ser muito triste. E é isso, meus irmãos. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês.